Você não vai escapar, eu vou te pegar. Vai! Aê, pô, voltei! Opa, cara, e aí? Tu finalmente voltou? Oxi, o que aconteceu com a tua voz, cara? Não é desse jeito, não. Ah, sei lá, eu acordei assim hoje. Ah, Mas enfim, cara, você precisa voltar a fazer vídeo logo pro teu canal. Faz uns 500 anos que tu não posta merda nenhuma. pô, eu até queria, mas eu não tenho nenhuma ideia de vídeo. Você tem alguma coisa? Ah, sei lá, faz um vídeo falando de alguma coisa, de alguma opinião que você tem, ou alguma coisa assim. Sei lá, faz o que tu quiser aí, amigão. Hum, até que não é uma ideia tão ruim. Bem, eu acho que já sei qual vídeo daí fazer. Sério? Sim, cala a boca, cara. Olá, eu sou o Arthur, mais conhecido como Arts Animates, e nesse vídeo eu irei falar dos piores episódios de Helluva Boss, na minha opinião. E eu vou falar da primeira temporada até a segunda, então vamos nessa. Mas antes, eu preciso falar uma coisa aqui pra vocês. Os episódios que eu vou falar são baseados na minha opinião, ou seja, se você é fã de Helluva Boss e ficar ofendido que eu falei mal do seu episódio favorito, me desculpa, tá? E por causa de direitos autorais, eu vou ter que mostrar as imagens dos episódios censurados, ou seja, se tiver alguma coisa censurada, você já sabe o motivo. Então vamos nessa, mas antes se inscreva no canal, deixa o like e compartilhe esse vídeo para seus amigos e me segue no Twitter. Então chega de enrolação, até porque eu tô enrolando muito, e vamos para o vídeo. Ok, lembra do meu último vídeo onde eu falei que o piloto de Helluva Boss é canônico? Então, depois que eu lancei aquele vídeo, eu fui ver umas coisinhas no YouTube e eu meio que descobri que o piloto não era mais canônico. Então me desculpa aí, rapaziada, se eu dei uma informação falsa. Mas foda-se, né? Como se alguém ligasse. E já que eu citei o piloto no meu último vídeo, então vamos falar dele. Eu sinceramente não gosto muito desse piloto, porque, sei lá, a animação é bem diferente, óbvio, porque é um piloto, né? Mesmo não sendo canônico, mas sei lá, eu acho bem esquisito as cenas desse piloto e as piadas. Na minha opinião, não são muito engraçadas, mas para alguns são. E outra, a animação é até que é boa, mas a dublagem também eu acho, até porque hoje em dia eu acho que se esse piloto fosse lançado ninguém ia achar graça. Até porque esse piloto foi lançado em 2019, eu acho. Mas sei lá, velho, pra mim eu não gosto muito desse piloto. Dá uma sensação meio de, sei lá, que desgosto, sabe, quando eu vejo isso. Não que eu esteja falando mal do desenho, até porque hoje em dia o desenho não tá muito lá essas coisas. Enfim, na minha opinião, esse piloto é bem ruinzinho. Mas se a gente comparar com o primeiro episódio, bom, eu acho que o piloto ganha. Eu não gosto muito desse episódio porque a maioria das piadas desse episódio é só de sexo. Sem zoeira, é literalmente isso, é só sexo. Literalmente, 99% das piadas desse episódio são de sexo. E como eu falei no meu outro vídeo, piada de sexo não é legal. Tipo, literalmente, velho. Mas não fala só de sexo, fala de, sei lá, fala de assassinato e outras coisas. Até porque esse é o tema do desenho, né? Matar seres humanos que fizeram mal aos demônios que foram pro inferno. Sei lá, nem sei mais do que eu tô falando. E, sinceramente, esse primeiro episódio não é muito lá essas coisas. Tipo, o piloto é bem melhor que o primeiro episódio, na minha opinião. Mas, sei lá, velho. Esse primeiro episódio não tem muitas coisas boas. A animação é boa, né? Essa é a única coisa boa desse episódio, porque, na minha opinião, a animação é muito boa. Mas o resto não é muito lá essas coisas. Na minha opinião, é claro. Se você tem uma opinião desse episódio, deixa aí nos comentários, porque eu quero muito saber. Na verdade não, eu só falei isso por força de hábito. Enfim, vamos continuar com a nossa lista aqui, e o próximo episódio é o episódio 10 da primeira temporada, que eu esqueci de falar no último vídeo, mas, sinceramente, não vale a pena ver esse episódio. Mais um episódio com piada de sexo. Caraca, agora que eu percebi que eu não falei nenhuma sinopse dos episódios anteriores. Mas pra quem quer saber desse episódio, tá aí na tela. Como eu estava dizendo, mais um episódio com piada de sexo.
E eu quero saber o que tem na cabeça da criadora pra gostar tanto de umas piadas dessas. Porque não é possível. Não tem a menor graça esse tipo de piada. Sinceramente, eu não sei se isso é pra ser engraçado ou não. Mas caramba, metade do episódio é só piada de sexo. Eu vi esse episódio, tá? Antes que fiquem falando. Tem umas partes interessantes sim no episódio, como a participação especial. Participação especial. Mas quando aparece uma nova personagem, a Verósca, que é a ex do Blitz. Caramba, o Blitz, ele come uma pessoa e depois termina depois. E sinceramente eu achei bem interessante, né, eles colocarem isso nesse episódio. Mas sinceramente o jeito que é colocado não é muito lá essas coisas. E também, claro, a animação até que tá boa desse episódio, porém, sei lá, tem algumas partes esquisitas. E sinceramente, eu acho que o episódio 1 e o piloto conseguem ser um pouquinho melhor que esse episódio, na minha opinião, claro. Ok, agora vamos para o próximo episódio da lista, que é o episódio 4 da primeira temporada. Que é o outro episódio que eu esqueci de falar no último vídeo, mas vou ser sincero aqui, esse episódio não é muito lá essas coisas. O episódio conta como um inventor excêntrico morto por um experimento que deu errado, contata o IMP, que é a empresa dos personagens, para assassinar seu agora idoso parceiro de negócios, apenas para descobrir que ele está sendo convencido a não cometer suicídio por uma organização rival. Bom, como eu já falei a sinopse desse episódio, agora eu vou dar a minha opinião. Esse episódio não é tão ruim assim, mas sinceramente, ele poderia ser um pouquinho melhor, porque tem algumas cenas que não são muito lá legais e algumas piadas que sinceramente são engraçadinhas. Confesso que eu achei engraçado em algumas partes, mas vou ser sincero aqui, esse episódio podia ser um pouquinho melhor se tivesse uma história boa. Ok, agora já que eu falei alguns episódios da primeira temporada, vamos para a segunda temporada, que na minha opinião não tem nenhum episódio ruim, mas tem um episódio que... meu amigo, não é à toa que é considerado um dos piores episódios desse desenho, que é o episódio 5 dessa temporada. Devido à preocupação de Blitz com sua irmã, Max aproveita a oportunidade para liderar uma missão pela primeira vez, na qual ele e Mia viajam para a Terra para investigar a morte de um campista e matar o culpado. Ok, agora já que eu falei a sinopse desse episódio, eu vou colocar um texto onde eu dou a minha opinião sobre esse episódio no meu último vídeo, porque eu tô com uma preguiça de falar tudo de novo. Enfim, curtem o texto. Esse é o episódio mais fraco da série, porque, sério, as piadas desse episódio são muito vergonhosas e tem momentos que você se sente tipo, não dá, eu não consigo assistir isso. Tipo, foi a minha reação quando eu vi esse episódio, porque, cara, não dá, esse episódio é muito vergonhoso. E além de ser horrível esse episódio, tem piada de incesto no final desse episódio, meu Deus do céu, merece mesmo ser o pior episódio desse desenho. E bem, acho que era só isso que eu queria falar desse episódio, então acabou a lista. Então foi isso, galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se vocês estão gostando desse estilo de vídeo, por favor, se inscreva no canal, deixa o like e compartilhe esse vídeo para eu crescer mais ainda. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!